Boa noite a todos, amigos e irmãos da UD Partenon. Mais uma oportunidade de aprendizado da nossa veneranda doutrina espírita. Hoje com o tema A Lei de Amor. Antes, peçamos aos benfeitores espirituais que nos cubram de bênçãos e nos auxiliem na compreensão ampliada do estudo da noite. Estejamos em paz. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que traz o título Amar o Próximo como a Si Mesmo, nós temos um subitem que se chama Instruções dos Espíritos. Lá está contida a lei de amor, itens 8 a 10. O item 8 é uma mensagem do Espírito Lázaro que chega em Paris em 1862. E esse Espírito amigo vai dizer que o amor resume a doutrina divina por completo, porque é o sentimento por excelência e substitui a personalidade pela fusão dos seres. Quando Jesus pronunciou a palavra amor, os mártires ébrios de esperança desceram aos circos. A doutrina espírita, a seu tempo, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino, a reencarnação, triunfando da morte do corpo físico, erguendo a campa dos túmulos vazios. E continua então o Espírito amigo a nos informar, abre aspas, em sua origem o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido só tem sensações. Quando instruído e depurado tem sentimentos, fecha aspas. E nós vamos então compreender o que são esses termos, os instintos. O homem era solitário, individualista, egoísta e imediatista, que vivia apenas a lei de conservação. Quando ele avança intelectualmente e fica mais corrompido pelas viciações, principalmente o orgulho, ele tem sensações, ele já não é tão solitário porque entendeu, é preciso viver em comunidade, mas ele continua egoísta e individualista. E o irmão nos diz que quando instruído e depurado, quando evangelizado, ele tem sentimentos, ele está com a consciência desperta, já possui qualidades morais, tem afetividade, tem sensibilidade, tem responsabilidade e cumpre os seus deveres para com Deus, com o próximo e com ele mesmo. E é nesse mesmo item 8 que o Espírito amigo vai nos dizer: o Espírito precisa ser cultivado como um campo. Nós sabemos o que acontece num campo para ser cultivado e antes disso ser plantado. A amiga espiritual Joana de Ângeles vai nos informar numa passagem memorável o seguinte, abre aspas, gravado no Espírito por herança divina, revela-se a princípio como posse que retém, desejo que domina e necessidade que se impõe. Aqui estão os instintos. Para agigantar-se depois em libertação do ser amado, compreensão ampliada, abnegação feliz, tudo fazendo por todos sem imediatismo, nem tortura, nem precipitação. Sabendo esperar, conseguindo ceder, procurando entender e desculpando sempre. Aqui nós temos sentimentos. O homem novo, que já entrou no lugar do homem velho dos instintos. Então, nos instintos e sensações, o amor é infantil, é obsessivo, é fugaz, ansioso, inseguro, ciumento, que cobra e exige. Quando nós encontramos o amor baseado nos sentimentos, ele é real,
estruturado, maduro, confiante, pleno, pacificado e indestrutível. Então nós precisamos compreender que ainda estamos treinando o amor. No item 9, encontramos o espírito Fenelon quando ele nos traz uma mensagem em 1861 em Bordeaux. E ele vai dizer exatamente que o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, dedica a alguém viva e ardente afeição que, às vezes, alcança sublimes proporções, nos indicando que todos nós temos essa centelha de luz do amor da divindade. Mas para que nós tenhamos efeitos positivos, para que nós possamos ser felizes já na terra, nós precisamos praticar a caridade com humildade, com paciência, com abnegação, com resignação, devotamento e, muitas vezes, sacrifício. No item 10, uma nova mensagem que vem em 1863, agora, em Paris, pelo Espírito Sanson. E ele vai nos dizer do livro dos Espíritos, vai nos dizer dos estudos espíritas que levam a melhoramento moral quando compreendido e introjetado, e vai nos dizer também da rapidez do movimento espírita. Então os amigos espirituais nos dizem: o amor, sem dúvida, é o hálito divino fecundando a vida. Nos movimentos centrais do universo, o amor tem caráter preponderante porque são forças de atração, de coesão, de repulsão para manter o equilíbrio geral. Então esse amor procede das fontes íntimas do sentimento e se expressa na oscilação variável dos nossos impulsos imediatos. Muitas vezes exteriorizamos a brutalidade, sentimento, não instinto ainda animalizado, até os sentimentos, as excelentes manifestações da fé que vão nos sublimar. Então é um tesouro o amor. Quanto mais nós dividimos, mais ele se multiplica. Ele se enriquece à medida que se reparte. Ele se agiganta na razão que mais se doa. E quanto mais se irradia, mais poderoso fica. Porque o amor nunca se enfraquece, é uma força, e a sua força maior é tornar-se vida. Foi Jesus na terra quem apresentou, na mais pura exteriorização, em todas as suas horas, em todas as suas palavras, pensando e agindo concretamente, o amor incondicional. Ele amou os não amados sem se preocupar com os peregrinos e perseguidores, dos fracos, porque também eram fracos em si mesmo. Amou os vencidos sem recear os seus escravizadores, que também são escravos de outros senhores. Senhores esses que podem ser as paixões, as posições ou os enganos. Ele deixa-se crucificar cumprindo projetos de Deus para a terra. Como a dizer, no amor se encontram o princípio e o fim de tudo e de todas as criaturas. No livro dos Espíritos nós temos a questão 886, em certo momento está lá: amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Esse é o sentido das palavras do Mestre há mais de 2000 anos. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Então o amor substitui a personalidade, porque funde os seres, extinguindo as misérias sociais. Quando nos desenvolvemos e crescemos em moralidade pelo bom uso da inteligência.
O amigo espiritual André Luiz nos diz: busque ouvir a mensagem do amor onde passe. Atenda ao seu irmão amando-o com alegria, porque só vive realmente quem ama. Seja para o irmão de caminhada a bondade que absolve sempre, porque antes do bem para nós, existe o bem necessário aos outros, e antes da nossa vontade, existe a vontade de Deus. As portas do amor permanecem constantemente abertas para todos nós. Mas é preciso cultivar o bem, fazer brilhar a luz que nós somos, conduzir-nos com harmonia e ajudar com fraternidade os caídos à beira da estrada. O amor ao próximo deve ser a nossa base essencial em toda a nossa construção evolutiva. E constatamos que temos desperdiçado preciosas oportunidades em incontáveis reencarnações apenas retificando enganos. Segundo os parcos conhecimentos que já possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos com o Pai no desempenho de nossa humilde tarefa. O Rabi, enfrentando os doutores da lei, que eram discutidores incuráveis, que sempre buscavam algo para incriminar, respondeu-lhes a respeito do maior mandamento da lei, explicando que acima de tudo está Deus, que deve ser amado. Mas impôs: amarás a teu próximo como a ti mesmo, como reflexo daquele sentimento maior e total. Que fique para nossa reflexão, amados irmãos, e que permaneçamos em paz. Muito obrigado.